E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CD. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. 6 de dezembro de 2021 aqui. Dia muito especial com um convidado muito querido. Ele que eu conheço há mais de 16 anos. Conheci lá na minha terra natal, Rio Grande do Norte. Depois a amizade ficou aqui. Eu virei paulista. Ele virou agora nordestino. E vamos ter um convidado muito especial hoje aqui, Roberto Costa, meu amigo, meu professor, falando de uma coisa muito bacana, que ele domina, que ele conhece, que já tive a oportunidade de fazer treinamento em loco com ele, que é a importância da direção defensiva, evasiva e todos os outros tipos de direção que a gente, como condutor ou como passageiro, tem que ter o conhecimento para que a gente faça a nossa segurança de forma preventiva. Afinal de contas, Roberto defende uma bandeira muito importante, que segurança é estilo de vida. Até deixei o livro aqui, tá certo, professor? Para a gente lembrar a importância da gente ter a segurança em nossa vida, em nosso coração, em nossa conduta, na forma como a gente vive no dia a dia, para que esse assunto, que muitas vezes só é tratado num momento áspero, seja tratado também com suavidade no dia a dia, e vocês vão ver isso aqui no nosso bate-papo de hoje com o professor Roberto Costa. Mas antes, nós estamos aqui nossa atualização semanal. Então, vamos começar com Thalita Vitoriano, trazendo 2 treinamentos bem bacanas. Um dos treinamentos é falando sobre o deslocamento ao trabalho e do trabalho para casa, um ponto importante aí de atenção de todos os colaboradores, que tem a ver também com direção, e também relembrando aí a campanha que a gente está esse mês aqui, de segurança do trabalho, aqui no Grupo GPS, falando sobre o cuidado com as nossas mãos aí, uma ferramenta muito importante, né, para quase todos os trabalhadores. Depois a gente entra com ela, a doutora Vanessa Lígia, trazendo todas as atualizações do mercado aí do ponto jurídico e também alguns comentários sobre os grandes assaltos, os grandes eventos que a gente teve contra os sistemas de segurança aqui no nosso país. Depois a gente volta com ela, que tirou férias. Semana passada estava viajando, estava lá na Bahia tomando sol. Vocês vão ver que ela está bem bronzeada. Ela estava num lugar lindo, lindo, lindo e cheiroso, tá certo? Que é Nájila Laurindo, falando aí sobre a UMS, Unidade Móvel de Segurança, uma ferramenta bacana. Um dos compromissos que a gente tem aqui, Roberto, nosso telespectador, é trazer o nosso dia a dia aqui no Grupo GPS. Ela fez um projeto muito bacana sobre esse tema e está trazendo aqui essa ferramenta bacana aí para compartilhar, para apresentar um pouco mais essa solução. Depois a gente entra com ela, a mulher, a engenheira que apaga qualquer incêndio, Daniela Vidal, falando aí sobre segurança no trânsito. E, por fim, ele que também, semana passada, aqui não deu um WO, estava em cliente, tá certo? Ademir Bertoni, trazendo um depoimento muito legal, muito bacana mesmo, sobre o evento que ele conduziu no último dia 27, que foi a 3ª edição, me corrija aí, né, Bertoni? Acho que foi a terceira edição do Shooting Day. Roberto, a segunda ou a terceira? Terceira, né? Eu estou ficando doido, não, né? E Roberto está com a gente, eu acho, desde a primeira. Eu tive a oportunidade de atirar ao lado de Roberto na primeira unidade. A gente, né, Roberto, lá lado a lado, participando para deixar tudo pronto aí para os nossos clientes. E aí o tempo voa, né? É impressionante. A gente fez a primeira edição, fizemos a segunda, estamos indo para a terceira, e o pessoal já cobrando aqui ao Bertoni qual a data em fevereiro para a gente ter aí a 4ª edição. E depois dessa atualização semanal, a gente vai voltar aqui com o Roberto para falar aí sobre esse importante tema de defesa, que é a questão da direção. Então, vamos começar, que, como diria aquele filósofo moderno, a Sapucaí é longa e o tempo é curto. Então, vamos lá. Thalita Vitoriano, o que temos de novidade essa semana?
Boa noite, Michel. Boa noite, colegas. Quero convidar vocês a curtir o canal do YouTube de Segurança, também do Grupo GPS, e perguntar via chat, que a gente está sempre online respondendo vocês. Mas, Michel, gostaria de falar sobre 2 treinamentos. A gente está reforçando todo mês de dezembro com treinamentos, inclusive comportamentais, também de conscientização de segurança, porque a gente entende que essa reta de final de ano, dezembro, além de tudo que as nossas operações vivem de particular, a gente precisa estar ali com as questões comportamentais e as questões também de conscientização de segurança muito bem alinhadas, porque sempre tem novos itens aí nesse meio. Então, vocês que conhecem o PDL, um Programa de Desenvolvimento de Liderança, tem esse treinamento disponível para vocês, e 2 treinamentos que têm a ver com conscientização de segurança, que tem tudo a ver também para essa reta de final de ano, onde às vezes no meio das festas pode acontecer de algum deslize, a gente está sempre conscientizando o nosso pessoal para o foco, a atenção a todos os detalhes. E um dos temas, inclusive, é a campanha de deslocamento casa-trabalho. Então, na sexta-feira vai lançar esse treinamento que ainda não está disponível no nosso portal e acontece a partir da sexta-feira, Michel, que é a campanha de deslocamento-trabalho. É um vídeo que a gente fez a gravação com apoio, inclusive, da Regional da Bahia, com o nosso responsável de SSMA, que fala sobre o foco, a atenção e os cuidados que a gente precisa ter nesse deslocamento, casa-trabalho. É um treinamento muito legal e que eu quero convidar vocês também a gerar para a equipe de vocês. O outro treinamento que eu estou com a tela aí aberta para poder multiplicar para vocês, passar um trecho, é sobre o cuidado com as mãos. Qual é a sua motivação para voltar para casa? E aí, pegando até o gancho, Michel, faltam 25 dias para acabar o ano, e nesses 25 dias você tem 25 oportunidades para ser treinado, se capacitar, aprimorar algum tema, para a gente já iniciar 2022 aí com mais conhecimento, porque conhecimento é bagagem para a nossa vida. Deixa eu já liberar para vocês aqui esse treinamento para vocês visualizarem. Qual a sua principal motivação para estar atento e voltar para casa em segurança? Você sabia que grande parte dos acidentes de trabalho estão vinculados com as mãos? E que quase todos os acidentes poderiam ser evitados? A maioria ocorre por descuido, falta de atenção, tédio e descumprimento das normas de segurança. As situações mais comuns de lesões nas mãos são causadas pelo uso de ferramentas de corte, pelo uso incorreto de ferramentas manuais, ou mesmo por conta de ferramentas quebradas, pelo uso de joias ou adornos, pelo contato com pontos quentes, máquinas rotativas, dedos presos em locais apertados ou cansaço extremo. Não é difícil se prevenir dos acidentes. Na maioria dos casos, com atenção e bom senso, já nos prevenimos. Se você souber onde suas mãos estão, elas não vão se machucar. E lembre-se, use luvas adequadas para cada tipo de trabalho. Cada situação existe luva projetada para proteger de um risco específico, e elas podem evitar cortes, queimaduras, abrasões e contatos com produtos químicos. Se você não estiver completamente seguro para realizar um procedimento, deve se pronunciar. Nunca comece nenhuma atividade sem ter o controle total da situação. E sempre com o foco na sua atividade. E em caso de acidentes, você deve imediatamente avisar o seu líder. Cuide bem das suas mãos, você vai sempre precisar delas. Bom, e eu quero encerrar minha palavra de hoje com essa imagem aí do nosso treinamento. Cuide bem das suas mãos, você vai sempre precisar delas. É uma imagem que a gente achou bem legal, inclusive faz parte do nosso treinamento, que é essa conscientização. A gente se previne, a gente se cuida, foco na nossa atividade, cuidado, atenção, uso de EPI. E quais são as nossas motivações para isso? É quem está em casa nos aguardando, é algum objetivo pessoal, mas como você tem se cuidado e feito a tua prevenção no teu dia a dia, de várias formas você consegue colaborar preventivamente, não só com o uso de EPIs, mas com atividades com foco, atenção, descansando na hora que é necessário descansar. Então, se você olhar os nossos treinamentos, todos eles vão por essa linha de, olha, você precisa, no teu trabalho, ter o foco, na hora de descansar, realizar esse descanso, o uso do smartphone, que é uma preocupação constante nossa, porque perde tempo e pode perder a atenção também em alguns momentos. Então, você é colaborador,
assista esse treinamento Cuidado com as Mãos, que faz total sentido aí para essa reta de final de ano, tá bom? Um abraço e não deixem de perguntar aí via chat, a gente está online para responder vocês. Rapaz, impressionante, né? Por mais que a gente ame aqui, a gente como líder, né, Thalita, a gente tem o dever de amar todos os nossos liderados, mas quem a gente ama de verdade, é a nossa base, é a nossa família, e quem mais a gente ama está em casa. Então, muito importante essa conscientização, né? Nada melhor do que a gente fazer um carinho em quem a gente ama ou receber um carinho usando aí nossas mãos. Lógico que a gente usa aqui durante todo o tempo para trabalhar, para digitar. O smartphone é uma ferramenta hoje de trabalho importantíssima, mas principalmente aí a parte mais nobre das mãos, e a foto final aí é muito bacana, é a gente receber um carinho, e quem nunca se emocionou e não colocar o dedinho e um bebê apertar as mãos, né? Então, muito bacana aí, parabéns pelo treinamento aí. Mês curto aí, Thalita sempre chamando a atenção da gente. Eu quero saber se no treinamento, no primeira semana de janeiro, né? Eu acho que é dia 3 de janeiro, nossa primeira live, se ela vai contar quantos dias falta para acabar o ano. Porque Misericórdia. nós ainda temos 25 dias aí, segundo Thalita, para se capacitar esse ano ainda. Então, tem tempo ainda suficiente aí para a gente virar o ano com mais informação, com mais conhecimento e um profissional, e não porque dizer uma pessoa melhor. Então, 25 dias na contagem regressiva aí de Thalita, mês curto, mês aí, né, com festividade, com comemoração, com feriado. Lançamos hoje, não, vamos lançar amanhã, nossa campanha Papai Noel, tá certo? Que é a campanha que a gente faz aqui de preparação para essa época de final de ano, que requer atenção importante aí da segurança. Então, a gente lança amanhã a nossa, mais uma versão aí, mais uma edição da nossa campanha Papai Noel, se preparando aí não só para o Natal, mas também para o Réveillon. E agora a gente chama a doutora Vanessa Lígia, que está do meu lado aqui no estúdio, que vai fazer os comentários aí sobre grandes assaltos que tivemos essa semana. Não é brincadeira, o mês de dezembro é um mês lindo, é um mês festivo, mas é um mês também que, historicamente, tá certo? Seja pelo 13º que está na rua, seja pelas saidinhas que a gente tem do sistema prisional, né? Seja pela euforia, pelas férias, mas é um mês aí que, historicamente, a gente tem muita ocorrência e começamos o mês pesado, né, doutora Vanessa? Boa noite a todos. Vamos lá atualizar aí as ocorrências de mercado. Primeiro, só queria adiantar, não tivemos nenhuma movimentação legislativa. Acho que agora em 2021 será difícil alguma coisa movimentar aí até o final do ano. Logo, eles vão encerrar, o nosso Congresso encerra as atividades. Ficamos ansiosos, mas vamos ver, ano que vem, ano eleitoral aí, pode ser que tenhamos alguma mudança. E já aproveitando aí, como o Michel disse, novembro, dezembro aí foi a virada do mês, já começaram com bastante ocorrências, envolvendo também a segurança privada, porque todas essas ocorrências tiveram vigilantes envolvidos, até alguns ruins, né? Porque tivemos alguns vigilantes que acabaram sendo alvejados. Então, assim, eu queria fazer aí a ressalva de uma ocorrência, primeiro, que aconteceu em uma joalheria, dentro de um shopping, ao meio-dia, numa cidade aqui em Suzano, e que eles renderam os vigilantes e ingressaram e assaltaram a joalheria. Não tiveram nenhum pudor com nenhum dos usuários do shopping, renderam seguranças e assaltaram em plena luz do dia, com o shopping superlotado no horário de almoço, e fizeram a limpa e trocaram tiros também dentro do shopping. Outra ocorrência que nós tivemos foi em um outlet famoso aí na rodovia Castelo Branco, que eles invadiram à noite o shopping de vestuários, né, principalmente. Tinha bastante gente ali ainda dentro do shopping. Eles renderam os funcionários, entraram numa loja de roupa, não era nem uma loja, não era joalheria, eles entraram, fizeram uma baderna dentro da loja, trocaram tiros com os seguranças, tiveram bandidos presos, mas acabamos tendo aí troca de tiros. Os vigilantes também precisaram reagir, a segurança do shopping precisou reagir.
E a outra ocorrência que nós tivemos, que foi mais recente, que também foi bem tensa, que foi na sexta-feira, na madrugada de quinta para sexta, invadiram um grande hipermercado aqui na cidade de São Paulo e em 18 pessoas, né? Eles renderam todos os funcionários, os vigilantes, trocaram tiros e assaltaram o mercado, estavam fortemente armados. Então, assim, foram ocorrências pesadas. Então, eu acho que isso serve de alerta para entender que nós teremos um mês aí que as seguranças precisam ser reforçadas, alerta total, treinamento aos colaboradores para que eles estejam preparados para esses momentos. Nós vivemos um momento crítico na segurança pública do país, então é muito importante, até porque nesses grandes centros, e eu acho que até aí, com o decorrer do nosso palestrante aí, nós podemos até falar, porque como houve muita fuga, haviam muitos usuários em seus veículos, eu acho que vai ser importante a gente até trocar aí um pouco de experiência de como agir nesse momento aí, durante esses eventos, porque foram nos estacionamentos as trocas de tiro, então eu acho importante aí para tratar sobre esse assunto tão delicado, que nós vamos falar aí mais tarde com o nosso palestrante, a Daniela vai trazer sobre segurança no trânsito, então eu acho que serve de alerta aí essas ocorrências, e final do ano, Operação Papai Noel, todo mundo alerta aí, porque eles não estão para brincadeira. Infelizmente, temos essa insegurança pública aí que afeta diretamente a segurança privada, né? Muita gente que é leiga até acha, e aí tem um estudo bem bacana da Fenavist, quem tiver curiosidade, que a insegurança pública não ajuda a segurança privada. Pelo contrário, com os indicadores que nós temos, a insegurança pública faz com que a segurança privada também seja vítima. Então, importantíssimo aí, nós não se beneficiamos, né? Nós, profissionais de segurança privada, não se beneficiamos, até porque antes de ser profissional, nós somos pessoas, temos família, então essa insegurança, ela não ajuda ninguém. Nada melhor, e uma das melhores formas que eu conheço de prevenir é ter a segurança como um estilo de vida, para que a gente tenha realmente aí, tá certo, uma segurança real e não fique vivendo aí uma falsa sensação de segurança. E aí a gente tá nada mais, nada menos que com o mestre Roberto Costa, que já aqui vai bater um papo bem descontraído, bem aberto aí com a gente. Já tem gente ansiosa aqui, hein? Leonardo Simonetti aqui, já querendo aqui falar sobre direção defensiva hoje aqui no treinamento. Quero mandar também um abraço aí para Rafael Filho, nosso colega, João Barbosa aqui dizendo que o nosso convidado especial de hoje, professor Roberto Costa, é um exímio atirador aqui, ele que estava com a gente lá na primeira edição do Shooting Day e está mandando um abraço aqui para você pelo nosso chat. Participe aí, estamos aqui atentos para as perguntas. Vou convidar ela aqui, Naila Laurindo, que semana passada estava na Bahia, visitando um cliente, fazendo um projeto lá, por um importante cliente do Grupo GPS, e hoje está de volta aqui para falar com a gente sobre UMS, Unidade Móvel de Segurança. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Saudade desse compromisso de segunda-feira aí. Por 2 segundas-feiras eu não pude participar. Estava numa grande missão, num grande cliente, como é o nosso espírito de servir. Então, a gente tem que, primeiro, atender os nossos clientes, né? Mas aqui, feliz de volta. Estava na Bahia, num lugar maravilhoso. Mas aqui tem outros clientes que nos esperam aqui também. Bom, como o Michel disse, Unidade Móvel de Segurança, né, a nossa UMS. Bom, esse é o UMS, né, um sistema remoto, que ele é projetado para facilitar o monitoramento de áreas grandes, áreas de difícil acesso, ou até mesmo quando há algum tipo de trabalho temporário nessas áreas, né? É uma unidade totalmente rebocável, justamente para ela ter essa flexibilidade de movimento, né, para ela permanecer em diversos locais. Então, você consegue, através de um veículo leve, você consegue, sim, rebocar esse equipamento, essa ferramenta de segurança para essas áreas aí que precisam de uma segurança remota, né? Ela é configurada como uma plataforma, porque ela fornece o suporte, né, orienta, e também gera eletricidade através de uma placa solar, né, que abastece as baterias
e aí, então, energiza aí os elementos que estão nela conectados. Assim como vários tipos de câmeras, ela pode agregar aí até 4 câmeras fixas, né? E também uma speed dome, né? O que a gente sempre sugere e propõe para os nossos clientes. Não só câmeras, mas também a parte de iluminação, sirene de alta voz, né? E como que funciona esse equipamento, né? Então, ela monitora de uma maneira contínua e ilimitada, tá? Sem se preocupar com a acessibilidade ao local, porque toda e qualquer configuração você pode fazer de forma remota. Dá também para a gente, com ela, que é o objetivo, é inibir ações de meliantes, né? E também, com ela, a gente consegue reduzir o efetivo de vigilante, mas também pensando na segurança desses nossos colegas de trabalho aí, que muitas vezes estão em locais bem perigosos, bem afastados, bem possível de elementos surpresas. Eu, inclusive, estive num cliente na Bahia, que eu comentei há pouco, e é uma situação dessa. Então, às vezes, é bem melhor você colocar um equipamento do que você ter uma operação e você não coloca esses homens aí em risco, né? Então, é um equipamento bem robusto, um equipamento que atende vários locais aí, e ele também tem não só a transmissão via rádio, através de link de internet, mas também ele também tem a gravação, pode ter a gravação em loco, tá? Bom, o checklist que a gente procura fazer os nossos clientes, desses possíveis clientes, ou até nossos clientes, na implantação primeiramente é verificar a disponibilidade de internet, justamente para o tráfego das imagens, né? Querendo ou não, as imagens ela tem um peso aí bem relevante aí para o sistema de CFTV, né? Definir um local com boa captação de luz solar, né, ou até mesmo luminosidade. Nós temos um cliente que nós temos 3 unidades desse equipamento, que fica num lugar que basicamente 260 dias do ano, para não dizer os 365 dias, nublado, né? E mesmo assim, o nublado consegue abastecer as baterias aí através da placa solar, tá? Analisar a velocidade do vento também é importante, até 100 km por hora. Dizem 104, mas o ideal é até 100 km por hora. Verificar o ponto de melhor visada para transmissão, né? Quando precisa você colocar aí uma antena via rádio de 10 a 20 quilômetros, que é possível transmitir essa imagem, então é importante verificar o melhor ponto, se possível, o ponto mais alto, né? Para preparar a operação e a implantação desse equipamento, é um espaço, né, preparado que seja o melhor, né, que seja plano, mas também não há nenhum problema, ela se fixa no local, em qualquer local, mas o ideal é que seja um local plano, que tenha as portas abertas no servidor para o tráfego das imagens, né, o clima propício, como eu falei há pouco, mas também numa cidade que é só nublado o céu, aí ele consegue atender tranquilamente. Plataforma para ajuste de posicionamento das câmeras precisa ter, porque quando esse mastro ele sobe até 10 metros, então você precisa de uma plataforma para você ajustar a imagem das câmeras fixas, né, para onde cada uma delas vão estar olhando, e a Speed Dome também. Apesar da Speed Dome a gente controlar ela a 360 graus, mas é importante que ela esteja configurada a uma altura correta e que vai fazer a varredura aí de quando essas câmeras fixas analíticas identificar alguma movimentação, e ela, por ela ter esse giro de 360 graus, e não só isso, essa flexibilidade de ela, através de um zoom, identificar melhor a imagem, o local de uma possível invasão, enfim, uma movimentação, ela é bem importante. Bom, algumas falhas que pode ter, né, com esse equipamento, que é a falta de luminosidade, mas bem como eu disse, mesmo nublado, ainda assim funciona. Reposição de combustível é um equipamento que a gente utiliza com placa solar, mas se for um local que não tenha tanta luminosidade e que exista essa falta de luminosidade, a gente aconselha, então, ter um reservatório de combustível, para que no momento que falte essa energia armazenada nas baterias, o gerador entra em funcionamento através do combustível.
e executar a manutenção preventiva regularmente. Isso é para qualquer sistema, né? Não só uma unidade móvel de segurança, mas todos os sistemas de segurança eletrônica requer, sim, uma manutenção não só preventiva, mas também corretiva. Bom, quais são as vantagens desse equipamento? Né? É um produto, ele é homologado no CONTRAN nas normas de CONTRAN de 2014, é uma fonte de energia própria, como eu disse, através das placas solares e os packs de baterias recarregáveis, né? Carroceria com fechadura anti-vandalismo, então ele tem um sistema de alarme que no momento que alguém tentar forçar ou tentar desligar o sistema que ela tem no interior dela, ele dispara um alarme e chega na central de monitoramento. Visibilidade privilegiada, como comentei também anteriormente, o mastro vai até 10 metros, é uma tecnologia brasileira, nacional, então a gente não tem esse problema com a questão que demora equipamentos para chegar aqui no Brasil, até por conta da pandemia, a gente vem sofrendo, infelizmente, o problema de entregas de peças, de alguns acessórios na montagem de câmeras e tudo mais. Não, ele é um equipamento nacional e tranquilamente a gente consegue reposição de peça. Como eu disse, gravação em loco, a gente pode ter um DVR ou um NVR também, mas também de forma remota eu consigo fazer a gravação através do servidor. E o melhor, pessoal, não necessita de infraestrutura. É o que mais inviabiliza um projeto de segurança eletrônica, é o raio da infraestrutura. É aquele monte de tubulação, é fibra ótica, é cabo, é obra civil. Então, pensem, esse aqui é um equipamento que resolve vários problemas quando tem essa questão de infraestrutura. Então, essa é a melhor vantagem desse equipamento, eu acho, que estou há 20 anos nesse segmento e sempre foi um grande problema a infraestrutura nos sistemas de segurança eletrônica. Limitações, eu comentei anteriormente, né? Então, a questão do mau tempo, a luminosidade, combustível, porque ele aciona o gerador quando não tem reserva de energia nas baterias, né? E a falta de link de internet, que é para você ter a transmissão das imagens em tempo real. Então, mesmo que você tenha aí uma antena via rádio e por algum motivo caia o sinal, então o link não acontece, não trafega as imagens em tempo real, mas lembrem que tem aquele DVR lá dentro, ou um NVR, um NVD, enfim, gravando as imagens, caso tenha esse problema aí do tráfego das imagens aí remotamente. Bom, para saber um pouco mais dessa tecnologia, é só falar com um dos nossos especialistas do Grupo GPS, que nós atendemos a nível Brasil. Muito obrigado e até a próxima segunda-feira, pessoal. Beleza, beleza, muito bom aí, né? Esse diferencial aí de ser rápido, de não ter infraestrutura, de ter essa autonomia. Então, é uma solução aí muito bacana aí para obra, né? A gente tem usado bastante em obra, em clientes que precisam ter essa agilidade para implantar logo uma tecnologia num perímetro. Então, assim, uma solução versátil aí que é sempre bom ter essa carta na manga. Vamos passar agora a palavra para ela, Daniela Vidal, nossa engenheira responsável aí pela parte de prevenção e combate a incêndio, que vai trazer um tema aí de safety bem bacana aí, vinculado aí à segurança do trânsito. Dani, com você. Olá, boa noite a todos. Obrigada, Michel. Bom, eu trouxe aqui alguns dados e algumas dicas importantes aí do nosso Corpo de Bombeiro Militar de São Paulo, né, que diariamente faz atendimentos a ocorrências no trânsito de São Paulo, que, sem dúvida, pela quantidade de veículos circulantes, é o mais perigoso do Brasil, né? Então, alguns dados importantes e interessantes é que a cada ano cerca de 200 mil vítimas são socorridas pelas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar. E quais são as causas dessas ocorrências, desses acidentes, né? São excesso de velocidade, dirigir alcoolizado, distração interna do condutor, o famoso celular, né, que não sai das mãos dos condutores, o tempo todo as pessoas estão se comunicando e dirigindo. Ultrapassagens indevidas e a falta de manutenção adequada dos veículos.
Alguns dados também importantes vindo através do Ministério da Saúde é que entre 2018 e 2020, mais de 800 milhões de reais foram gastos pelo SUS com internações por traumas de trânsito, né? Outro dado importante também é que, apesar da pandemia, que restringiu o número de circulação de veículos, foram registradas mais de 30 mil mortes no trânsito brasileiro em 2020. Um outro dado é que aproximadamente 21% das mortes dos acidentes de trânsito ocorridos em São Paulo envolve motociclistas. A cada 7 minutos, uma pessoa é vítima de atropelamento no Brasil. E um dado que foi feito, uma pesquisa feita em 2017, os ciclistas representaram 6% de todas as mortes em vias públicas em São Paulo. Bom, seguem algumas dicas de segurança no trânsito, tá? Essas dicas são dadas através do Corpo de Bombeiro, que são o transporte de crianças através dos equipamentos, né, de segurança, no banco traseiro, através da famosa cadeirinha, assento de elevação, que são considerados equipamentos de segurança e são obrigatórios no transporte de crianças abaixo de 10 anos. Crianças acima de 10 anos devem ser transportadas no banco de trás e devem utilizar o cinto de segurança. Muita atenção ao cruzamento, né? Parar, olhar antes de avançar, utilizar os retrovisores, isso tanto para a segurança de outros veículos, quanto da segurança, da sua segurança, e também de segurança com relação a assaltos, a violência, né? Então, sempre ficar atento aos retrovisores, qualquer movimentação suspeita, né? Você ter ali uma distância para você poder sair dessa situação, poder fugir, antes que sofra um assalto ou que sofra uma colisão. Então, é muito importante estar atento aos retrovisores. Sem dúvida nenhuma, a utilização do cinto de segurança, então, para o condutor e também a obrigação dos passageiros, né? Então, o condutor, ele tem que usar e ele deve exigir que os seus passageiros utilizem também o cinto, lembrando que cinto de segurança salva vidas. Ter uma distância segura do veículo à frente para que você possa ter uma ação em caso da parada do trânsito repentina, né? Não ultrapassar em curvas, subidas, descidas, pontes, viadutos, né? Enquanto você está se locomovendo através dessas vias, ou subidas e curvas, muito, muito cuidado, não fazer ultrapassagens, redobrar a atenção à noite, né? Quando está chovendo também, ou neblina, utilizar os faróis, reduzir a velocidade, não aceite desafios. Então, o trânsito de hoje as pessoas estão cada vez mais impacientes, né? Então, existem discussões, existem desafios, né? Entre condutores, entre motoristas. Então, não entra nessa briga, é melhor ficar de fora e garantir a sua vida, né? Sua segurança. Então, não aceite esses desafios. Não conduza cansado ou com sono, sob efeito de álcool, rebites, remédios ou qualquer outra substância tóxica. Mantenha-se atento aos pedestres, ciclistas e demais condutores. Não utilize celular na direção, isso é óbvio. E realizar a manutenção do seu veículo. Falando em motociclistas, né? Então, são apenas 1% do tráfego rodoviário total, mas respondem por 19% das mortes de usuários de estradas. Então, quais são as causas dessas mortes? Excesso de velocidade, ultrapassagem indevida, deixar de adotar uma distância segura do veículo à frente. Então, muitas vezes está muito próximo, qualquer ação fica muito difícil ou praticamente impossível tomar qualquer ação muito próximo de veículos. Tem algumas dicas aí também para os motociclistas, que é não costurar entre os demais veículos, manter-se na velocidade adequada, não ultrapassar pela direita, manter a distância adequada dos veículos grandes,
Usar sempre o capacete do tamanho adequado, com viseira fechada, né, com os feixes abotoados, manter o farol aceso e tomar cuidado com o deslocamento de ar que pode desestabilizar a moto. Então, fica aí algumas dicas vindo aí dos nossos colegas do Corpo de Bombeiro Militar e segue a mensagem, né? Vamos tomar cuidado aí, final de ano, todo mundo na correria maluca das festas, todo mundo com prazo e horários, né, corridos. Então, fica a mensagem, seja gentil no trânsito, mesmo que as demais pessoas não sejam também. Então, é importante que mantenhamos a calma, a paciência e, sem dúvida, preservar a vida e a segurança de todos. É isso, Michel, espero poder ter passado uma mensagem aí legal para todos. Seja gentil no trânsito e na vida, seja gentil o tempo todo. Afinal de contas, gentileza gera gentileza, né? Isso aí é uma coisa muito bacana, impressionante como funciona. Dani, tem uma coisa aí que eu pratico bastante e que eu tenho o maior medo, que é o cansaço, né? Realmente, você dirigir cansado. Então, vocês me conhecem aqui, eu da sexta-feira eu fico louco aqui para ir para a fazenda, mas eu saio muito cansado aqui da GPS e tenho cansaço da semana toda. Por mais que seja perto, 100 e poucos quilômetros, 118 quilômetros aqui, né, Porto Feliz, aqui um pouquinho depois de Sorocaba. Mas, Roberto, eu vou para casa, tomo meu vinhozinho, tem semana que eu partilho de você de um bom charuto, mas deixo para dirigir, como eu acordo muito cedo, eu deixo para dirigir de manhã cedinho. Por quê? Pela questão do cansaço. Eu tenho o maior medo do cansaço, é uma coisa assim que realmente me pega, me domina, e isso aí é uma coisa que eu pratico sempre, é a questão do cansaço. E a outra coisa que você falou aí, que em rodovia, eu sou nordestino, lá tem muita rodovia de mão dupla, e às vezes eu pego algumas estradas aqui no interior de São Paulo, ou em Minas, que são estradas duplas, não ultrapassar na faixa contínua. Rapaz, é impressionante a quantidade de pessoas que eu vejo, né, fazendo essa infração e pondo em risco não só a sua vida, mas a vida de terceiros, de outras pessoas e até a nossa vida quando a gente está conduzindo. Então, realmente... Desculpa, Michel, te interromper. Mas pode parecer bobo, né? Algumas dicas aí parecem tolas, né? Mas parecem que algumas regras foram esquecidas ou as pessoas estão ignorando cada dia mais e isso está elevando a quantidade de acidentes, né? Então, são regras que a gente tem que estar o tempo todo relembrando aí para preservar, né? Com certeza. E é o nosso papel, enquanto líder educador, de relembrar. Falar em líder educador, queria mandar aqui um abraço para o professor Tianes, que está nos ouvindo aí, João Paulo Ferreira, Isaías, toda a turma aí que está conectada, tá joia? Muito obrigada, professor. Aí. Obrigada aí pela lembrança. Obrigada aí pela presença. Nosso eterno comandante Ademir Bertoni, que temos aí, meu amigo, de novidade aí. Que depoimento é esse que você fez segredo aqui para compartilhar com a gente apenas nas lives? Bertoni, seu áudio está com algum probleminha aí. Olá, estão me ouvindo agora? Ah, beleza. E olha que eu tinha testado antes, hein? Mas vamos lá. Primeiro, boa noite. Então, desculpa a minha ausência também, né? Estava envolvido em alguns assuntos fora aí da empresa, tá? Mas estamos de volta. Importante aqui destacar, né? Sono não se brinca, né? Essa coisa de sono, principalmente estrada, não se brinca. A gente faz um evento lá que eu vou mostrar aqui e a gente fala que o pessoal, após o tiro, após o almoço, sai de lá com sono, né? Então, sai de lá e eu falo, ó, cuidado com a estrada, deslocamento, porque normalmente, depois de um excesso de adrenalina, né, o pessoal sai de lá procurando uma cama para dormir. Isso já foi comprovado, né? Mas então, legal. Nós tivemos agora no dia 27 de novembro, né, recente, aí, o terceiro Shorting Day, tá? Onde nós conseguimos juntar aí 30 participantes, 31 participantes, e mais uma vez sucesso, graças a Deus aí. Ontem o Roberto Costa, tá, o Michel?
ele participou de todos. O primeiro ele foi como atirador, e agora o segundo e o terceiro ele foi como apoio. Então, ele é figurinha carimbada já lá, né? Então, isso daí para a gente é legal, porque assim, conto sempre com a presença dele, né? Excelente, meu amigo. Presença marcante aí, tá joia? Roberto, como sempre, muito carinhoso com todo o nosso time aqui, com todos os profissionais de segurança. Isso é maravilhoso. É muito bom isso, porque para a gente lá o evento foi sensacional. Vamos lá, gente. Vou colocar o depoimento aqui na tela para a gente ouvir do nosso parceiro, Coronel Diógenes Luca, lá que teve no evento. Vamos lá ouvir. Olá, pessoal. Estou aqui no terceiro Shooting Day. Que dia extraordinário. Um dia que nós tivemos a chance de apresentar aí o conceito de armamento, dar tiro de fuzil, dar tiro de pistola, dar tiro de sniper. Pessoas que nunca tiveram contato com a arma pela primeira vez, desmistificando isso, porque não é a arma que mata pessoas matam pessoas. Então a ideia aqui é poder ter essa experiência e o melhor de tudo, sair daqui relaxado por ter tido uma experiência muito inovadora, muito bacana. Portanto, super abraço a todos vocês aqui, venham curtir aqui o próximo Shooting Day que vai acontecer em breve. Eu acho que valeu, né, Michel? Valeu aí o nosso amigo Coronel Luca lá participando também. Participou, ajudou os atiradores, deixou o pessoal calminho lá na hora, né? E é um prazer ter o Coronel Luca e o Roberto Costa como apoio, né? Lá na hora, né? Então, foi muito bom, a pessoa saiu de lá, mais uma vez a gente conseguiu cumprir a missão, né? E para quem está curioso, perguntando, o próximo evento nosso será em fevereiro, tá? O ano que vem nós vamos fazer mais 4 eventos desse, tá? De 3 em 3 meses, começando em fevereiro, tá? Então, quem tiver interesse, entre em contato com o pessoal do Clube da Segurança, nós teremos o prazer de receber lá. Aproveitar aqui para chamar o Alexandre Barbosa, né, para ele não fugir do próximo, já que o chefe dele teve nesse último e fez um papel bonito lá, né? Então, vamos ver se o Alexandre Barbosa vai para o próximo lá, tá bom? Sinta-se já convidado, tá? É isso aí, Michel. Rapaz, intimado ao vivo e a cores. Tá intimado. Se não foge, né? Senão vai falar que não tem missão. Tem missão, sim. Aí a missão é participar do próximo, né? E atirar melhor que o chefe dele, né? Tem que atirar melhor que o chefe. Pronto, show de bola aí. Missão dada, nada mudou. É missão cumprida, não é isso? Bem, gente, depois dessa atualização aí da semana, né? Com nossos... A gente chama de âncora, mas agora foi batizado de foguetinho lá pelo Neves. A gente tem a honra de convidar aí o Roberto Costa, ele que é sócio da The First Consultoria, é administrador de empresa de formação, tem um mestrado em Educação e Comunicação, especialista pela Universidade de Comídias de Madrid e também professor convidado da mesma universidade, consultor aqui do Clube de Segurança há mais de 10 anos, tenho a honra de ser amigo pessoal dele, o ter como meu professor, maridão de Dona Érica, queria mandar aqui um beijo para ela, e pai de 3 meninas, por isso que o cara tem que atirar bem, Bertone, porque ser pai de 3 meninas, meu amigo, não é brincadeira. Brincadeiras à parte, tá joia? Com muita satisfação, Roberto, que deixo aqui a nossa casa, que é sua casa também, aberta aqui, para a gente falar sobre uma cachaça, uma paixão. Você que dirige bem 4 rodas, você que dirige bem 2 rodas, que era uma outra paixão. Então, meu amigo, por favor, compartilhe um pouco aqui da sua experiência com a gente. Olá, pessoal, boa noite. Michel, super prazer de estar aqui, obrigado pelo convite, de estar aqui com vocês, Thalita, Vanessa, Daniela, que trouxe um monte de dicas super legais de vários tipos de direção, a Nájila com produtos incríveis aí também, o Marcelo está com a gente, que organizou parte do evento, o Bertone, evento espetacular, o Shooting Day, é um evento de família, né? Tratar o tiro esportivo como algo relaxante, alguma coisa para a gente curtir como esporte, né? Como o Luca comentou, né? Não são as armas que matam as pessoas, né? Então, pessoas matam pessoas. Então, tudo é arma, né? Uma caneta é uma arma, uma garrafa é uma arma, tudo é uma arma. E estar ali num ambiente super controlado, super bem organizado, né? Com instrutores hiper qualificados, tudo com muito cuidado, muito controle, muita distribuição, muita coordenação,
um evento que marca a presença da GPS no mercado de uma maneira singular. Tanto é que já tem fila de espera, né, Bertone? Já tem gente querendo participar das próximas turmas, que não é uma tarefa fácil, né? Isso aí vai ser um grande desafio conseguir acomodar todos os interessados. Mas todo evento de sucesso é assim, né? Todo mundo quer ir nos melhores shows, quer ficar ali no camarote, mas nem sempre a gente consegue, né? Mas, olha, é um evento espetacular e eu tenho a satisfação de ter participado dos 3, né? E a cada evento, você com toda a sua equipe aí fazem dele melhor do que já é. Então, é muito seguro. Né? Para quem nunca atirou, né, e vai participar lá de um treinamento como esse, vai perceber que tem todo o cuidado de todo mundo para que ninguém saia dali assustado, né? Muito pelo contrário, as pessoas saem lá apaixonadas aí pela atividade e querem, né, mais experiências. Mas muito bem, nós vamos falar sobre direção. Esse é o nosso foco hoje, né? Então, Daniela deu uma série de dicas aqui, esses eventos aí, a Vanessa comentando, né? Puxa, né? De repente, criminosos estão em fuga e o cara está querendo ultrapassar ali. Nesse momento, eu estou lá nervoso, eu acho que eu estou numa velocidade boa, não vou deixar o cara ultrapassar. Alguém que tem alguma ocorrência que está um pouco mais ali à frente, o que eu faço? Então, nós temos diversos tipos de direção. Então, a ideia aqui é fazer com que quem está nos assistindo entenda como funcionam os cursos de direção, quais são as especificidades de cada um, quais são os requisitos para treinamento de cada um. Me lembre de perguntar sobre reciclagem, se eu esquecer aqui, pagar uma omissão aqui lá para o Bertone. Me lembre sobre reciclagem para a gente lembrar disso aqui, que tem uma dica super importante. Então, vamos lá. É muito comum a gente ouvir falar sobre direção defensiva. Eu quero um curso de direção defensiva, e isso ficou assim meio que um clichêzão de mercado. Tudo é um curso de direção defensiva. Eu quero um treinamento. Eu recebo muitas demandas de empresas querendo um treinamento de direção defensiva. Eu quero um treinamento de direção defensiva. E aí eu preciso entrar em contato com a pessoa, preciso entender qual é a demanda que ela tem, para qual equipe, o que ela quer treinar, para poder identificar qual é o treinamento que ela precisa para aquele grupo. Então, você que está organizando um evento como esse na empresa, aqui você vai ter uma série de dicas que vão te ajudar a selecionar o melhor tipo de treinamento, porque você vai compreender isso, como funciona. Um outro detalhe aqui, muito curioso, Michel, olha só, essa é uma questão aí que eu venho discutindo com muitas empresas já há algum tempo. Nos processos seletivos, você pega lá uma equipe, né, que vai trabalhar para uma grande empresa, ela vai trabalhar na área de vendas, vai trabalhar em alguma área de campo, ela vai atuar, né, dirigindo algum veículo, ela é selecionada com uma série de pré-requisitos, né, de formação, técnico, psicológico e tal. E aí ela começa a trabalhar, de repente ela, como eu já tive experiência, né, de uma jovem de 20 anos de idade, hiperqualificada para uma atividade de campo, e deram para ela uma picape 4x4 para ela dirigir lá no meio de uma fazenda. Ela não foi avaliada, né, em quesito de direção, ela vai receber esse recurso, porém ela não foi, lá no processo seletivo, não foi considerado esse item, ou seja, empresas contratam muitas pessoas, destinam veículos para essas pessoas e não passam pelo processo seletivo se ela está habilitada a utilizar aquele tipo de veículo. Então, isso deve estar já na política da empresa. Então, se você trabalha em uma grande empresa e você tem operações como essa, ou seja, pessoas vão dirigir veículos, então inclua no processo seletivo a habilitação. Há pessoas, inclusive, que está estourada na pontuação, ela não pode nem dirigir, e você depende daquela atividade que ela dirija para executar determinada tarefa, né? Então, ela não está habilitada para isso. Uma outra questão é se ela consegue, se ela sabe dirigir, né? Ter apenas a habilitação não implica em que ela saiba dirigir corretamente, né? Então, incluir um teste de direção para que você possa confiar um veículo na mão dessa pessoa e não possa e evite um acidente com ela ou até coisas piores. Então, desse universo de
de incidentes, desses números que a Daniela colocou, muitos deles são com veículos das empresas, infelizmente. Então, os responsáveis pelos processos seletivos incluem no seu processo seletivo avaliação de dirigibilidade. Se a pessoa vai dirigir um veículo 4x2, 4x4, se ela vai andar em um terreno, né, com baixa aderência, então, utilizar o 4x4, o que é um 4x4 low, o que é um 4x4 high, como utilizar, se ela sabe utilizar isso, qual que é a velocidade, né, que ela deve utilizar, se é uma pista com menor aderência, está chovendo, então, ela saber dessas coisas, isso é bastante importante. Então, esse é um aspecto. Já no processo seletivo, a gente orientar o RH para que selecione adequadamente as pessoas, faça esses testes. E aí, a partir do ok disso, então, ela é um dos itens de aprovação dessa pessoa. Bom, esse é um aspecto importante para a gente considerar. A outra é, o que é direção defensiva? Todo mundo fala direção defensiva. Vamos lá. Nós temos alguns tipos de direção. A primeira delas é a direção preventiva. O César Unhani, que é piloto lá do Autosport, inclusive, ele tem uma atividade excepcional, que é a direção eficiente, né? Que ela é a direção preventiva. Então, esse treinamento de direção preventiva, ele pode ser aplicado sem a utilização de uma pista adequada, né, para uma manobra mais arrojada. Então, a direção preventiva vai trabalhar ergonomia lá no carro, como que ela senta, a distância de volante, a distância de pedal, né, as mãos ao volante, como é que ela faz uma curva para a direita, para a esquerda e tal. Ela vai, como fazer uma inspeção no veículo, inspeção de iluminação, inspeção de documentos, inspeção no próprio veículo, a calibragem adequada para aquele veículo, a inspeção dos líquidos, ou seja, a direção preventiva, ela implica na pessoa dirigir com o carro adequado e dirigir adequadamente nas pistas. Para isso, nós utilizamos as vias no entorno da própria empresa lá que ela trabalha. Então, esse é um curso de direção preventiva, ou seja, respeito à sinalização de trânsito, todas essas questões que a Daniela colocou, a distância do veículo da frente, a questão da velocidade, a questão do cansaço. Tem empresas que controlam, inclusive, se pode dirigir à noite, até que horário pode dirigir, então ela proíbe isso, e pelo sistema de telemetria controla isso. O sistema de telemetria controla até se está chovendo e a pessoa está numa velocidade compatível com a política da empresa, né? Então, direção preventiva, esse aí é um treinamento que eu digo para vocês que é o principal para todo mundo aprender a dirigir adequadamente, né? Com essa questão da gentileza, né, que foi colocada, então, os cuidados com isso. Dirigir preventivamente implica, se você estiver numa rodovia, por exemplo, e a rodovia tem lá a velocidade máxima de 120 por hora, há pessoas que ficam na faixa da esquerda e não deixam ninguém passar, porque eu estou no máximo aqui de velocidade da via, se quiser passa por cima, o cara está mandando farol, aí que eu não saio mesmo, né? Então, a gente não sabe se a pessoa que está ali, né, com uma velocidade maior, aliás, até multa, se você se mantiver nessa faixa da esquerda, que é proibido você se manter na faixa da esquerda, porque ela é uma via de ultrapassagem, né? Para quem não sabe disso, é uma novidade interessante. Você não sabe se a pessoa está socorrendo alguém, se está fugindo da polícia, se está correndo atrás de alguém, você não sabe o que está acontecendo, né? Então, abre passagem, deixa o veículo passar, isso é direção preventiva, ou seja, você não vai entrar na vibe desse nervosismo, né? Não, eu estou aqui na velocidade, o cara dando farol, e fica aquela vaidade, aquela coisa lá de não deixar o outro passar por conta disso. Então, a direção preventiva, ela trabalha tudo isso. Então, a questão de legislação, a questão do veículo, da ergonomia, de como que ela se relaciona com o veículo e como que ela se relaciona com o trânsito. Esse treinamento é muito legal, que as pessoas passam a viver até melhor, sabe? O que acontece? Isso baixa um pouco a tensão das pessoas no dia a dia. Eu tenho que chegar em algum lugar, tenho que chegar rápido. Eu levanto 15 minutos mais tarde, porque eu quero dormir 15 minutos, depois eu quero descontar depois lá no pedal, para poder chegar lá no horário. Então, a partir do momento que a gente adota a direção eficiente, né, que é o que o César coloca, que é a direção preventiva em linha na nossa vida, isso muda a nossa maneira de se relacionar com o trânsito, com as outras pessoas, com essas coisas que acontecem. Então, esse é um treinamento chamado direção preventiva. Isso não é direção defensiva. Esse não precisa de uma pista para você treinar, porque você utiliza as vias no entorno da empresa.
Antes de eu passar para outros tipos de direção, vocês gostariam de fazer alguma intervenção? Alguém no chat aí, aí alguma pergunta? Para não ficar só eu aqui falando aqui, não? Tem alguma questão aqui, gente? Por enquanto, ainda não. Estamos aqui Tá. na espreita. Entre nós aí, fiquem à vontade também, tá? Então, vocês tendo alguma ideia aqui, fiquem à vontade aí de intervir, tá bom? A outra já é... Uma coisa que eu sempre me lembro quando eu pego a estrada, e é engraçado, não sei se você se lembra, mas uma vez a gente rodando, e eu estava pela faixa da direita numa pista dupla. E você disse assim, Michel, vá para a esquerda, porque como roda menos caminhão pesado, o asfalto é melhor e você consegue ter um desempenho de consumo e de desgaste do pneu melhor pela qualidade do asfalto. E eu sempre que pego a estrada, eu tenho mania de andar pela direita, mas eu sempre me lembro dessa dica sua, de que, como eu estava no limite da velocidade da rodovia, e por não ter nenhum carro querendo ultrapassar, andar pela faixa da esquerda, eu teria um desempenho melhor. Nesse caso, é uma direção o quê? Preventiva, como se enquadra quando a gente consegue ter o melhor desempenho do carro? Legal. A gente não pode tomar isso aí como regra de andar na esquerda, porque a faixa da esquerda é uma faixa de ultrapassagem, né? Mas se não está vindo nenhum veículo, né? Então o que acontece? A faixa da direita, como ela é mais utilizada do que a faixa da esquerda, então ela tem um desgaste diferenciado em relação à outra. Então, isso aí vai poupar veículo, vai nos manter aí em atenção, e vai até evitar algum acidente, algum buraco que a gente poderia ter ali na frente, que tem mais na da direita do que da esquerda. Agora, a faixa da esquerda é uma faixa de ultrapassagem, hein, gente? Tem que estar nos ouvindo aqui. Então, você pode utilizar a faixa da esquerda, mas qualquer veículo que estiver vindo com velocidade superior à sua, mesmo que você esteja na velocidade máxima da via, dê passagem, né? Então, isso aí é bastante importante aí para a gente, tá bom? Bom, feito isso, aí nós temos uma outra agora, que é a direção defensiva de fato. Então, o próprio nome ele já diz, é para você se defender. Se defender do quê? Poxa, tem uma criança que está jogando bola e a bola passou lá na frente do carro. É o trânsito que parou lá na frente e você só está olhando para o próximo carro e não está olhando lá na frente, você tem que frear bruscamente, você vai ter que frear bruscamente, desviar de algum obstáculo, você vai ter a experiência do freio ABS funcionando, que é aquela trepidação no pedal do freio, é você manter as mãos no volante e desviando lá daquele local do acidente. Então, a direção defensiva ela já precisa de uma pista adequada para poder fazer esses exercícios. Por quê? Como nós vamos desenvolver habilidades, né, psicomotoras nas pessoas, de maneira que ela saia de determinadas situações, a gente vai molhar a pista, a gente vai colocar obstáculo na pista, por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo aqui, né? Então, a gente coloca com cones e aí a gente cria pistas, né, para as pessoas frearem e tomarem uma outra pista. Então, isso é direção defensiva. E o que acontece? Por que precisa de um espaço controlado? Porque muitas vezes as pessoas estão treinando ali e ainda não têm habilidade suficiente para poder treinar num espaço aberto. E considerando que espaços abertos, públicos, há pessoas, há veículos, há crianças, né? Então, o próprio asfalto pode não ser um asfalto adequado, ele pode gerar alavancas. Então, o que acontece? Vou fazer uma frenagem brusca e vou desviar de algum local. Então, é uma pista de terra, então ela pode criar uma alavanca e provocar capotamento. Então, em uma pista controlada, a gente consegue fazer com que esses riscos, né, sejam controlados. Então, a direção defensiva ela vai agregar conhecimentos de direção preventiva, desde ergonomia, sentar no carro, distância do volante e tudo mais, agora com um módulo que é um módulo de direção defensiva. Surgiu alguma coisa de imediato, ou seja, não premeditada, né? Surgiu do nada. Uma criança atravessou na frente do carro exatamente agora. Um carro, né, houve um acidente aqui na frente e os engavetamentos das rodovias, né? Vocês acompanham, vocês veem isso. Eu tenho que frear bruscamente e eu tenho que tomar cuidado com o veículo que vem atrás, porque ele vai bater em mim. Então, se eu tenho uma via de fuga ou não, como que eu posso fazer isso? Ou seja, isso é direção defensiva. Eu preciso me defender de uma coisa que está acontecendo ali. Para isso, nós precisamos de uma pista controlada. Então, nós temos aqui dois módulos. Então, o primeiro módulo de direção preventiva e um segundo módulo, que é de direção defensiva, tá? E quando nós estamos tratando isso, né, nós temos
veículos 4x4 e veículos 4x2. Então, os veículos sedãs, normalmente, são veículos 4x2, que não há necessidade de tração nas 4 rodas. Então, pistas com baixa aderência, elas demandam veículos 4x4. E os veículos 4x4, geralmente picapes, também é a mesma coisa, tem direção preventiva e a direção defensiva. Só que nós vamos agregar a utilização do câmbio, né, 4x4 high, 4x4 low, para superar obstáculos e para poder enfrentar aí baixas aderências. Inclusive, o 4x4 deve ser utilizado em dias de chuva, se uma rodovia, liga ali o 4x4. Então, isso vai te trazer um maior controle sobre o veículo. Então, nós temos direção preventiva, nós temos direção defensiva, nós temos essa questão off-road, né, que também é importante. Nós temos também a direção segura. A direção segura já é uma outra aplicação, já considerando as questões de violência urbana. Então, a pessoa vai dirigir já com alguns cuidados, alguns olhares, né, diferentes, com uma perspectiva diferente do trânsito. Então, ela vai selecionar melhor o itinerário, os horários, por onde ela vai passar, pontos de apoio, pontos de risco. Então, a direção segura vai trabalhar essa questão da importância da distância do veículo da frente, e se acontecer uma abordagem, né, por criminosos, o que deve fazer, o que não se deve fazer. E se eu estou com o veículo blindado, é um comportamento, se eu estou com o veículo não blindado, é outro comportamento. Então, a direção segura vai trabalhar as questões de direção preventiva e defensiva, só que agora com um olhar de segurança. Então, essa é a direção segura. Existe a direção evasiva. A evasiva já é utilizar o próprio veículo para fugas. Então, a direção evasiva já precisa de um local, de uma pista. Enquanto que a direção segura a gente pode fazer no entorno da empresa, ou algum outro local definido pela empresa, em ambiente aberto ao público, né? Já a direção evasiva precisa ser dentro de um ambiente controlado, de uma pista. Porque nós vamos molhar a pista, nós vamos trabalhar manobras de fuga, manobra de ré. E aqui tem uma curiosidade também, né? Alguns cursos ainda insistem em aplicar, e a gente aplicou isso há muitos anos, né? Eu dei aula na BMW, no curso BMW Driver Training Protection por muitos anos, e aí nós tivemos uma reunião, certa vez, com todos os pilotos, né? E aí nós chegamos a uma questão. Aplicar treinamentos de cavalo de pau de frente, cavalo de pau de ré, são importantes, fazem parte de manobras evasivas, e nós, a partir de uma reunião que nós tivemos lá, nós decidimos não mais aplicar esse tipo de exercício por conta de algumas variáveis. Uma questão que é a própria pista. Então, uma coisa é ele treinar lá em uma pista controlada, outra coisa é ele fazer uma manobra arrojada como essa, em uma pista que não oferece as mesmas condições, mesmo espaço, né, entre veículos. Ele está muito nervoso e ele não treina isso, não está condicionado para um treinamento para uma manobra como essa. Um cavalo de pau de frente, um cavalo de pau de ré, ele deve ser treinado muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Então, que não é ainda a reciclagem aí que eu quero falar, tá, Bertone? Tá? Isso aí é uma habilidade que nós precisamos criar memórias musculares e psicomotoras, de maneira que a pessoa consiga fazer uma manobra como essa em diferentes pistas. Então, o que acontece? Considerando que ela está muito tensa, está fugindo já de alguma coisa, e aí pode haver ali algum obstáculo, um veículo, então o espaço não seja suficiente para fazer uma manobra como essa, ela pode piorar aquilo que já está ruim. Por isso aí a gente aplica manobras mais simples, né? Frenagem com desvio de obstáculos e manobras evasivas em ré também, que não é muito fácil de se fazer, por isso que a gente treina lá num curso como esse. Aí treinamos embarque e desembarque seguros e outras atividades. Então nós estamos falando aqui de direção evasiva, tá? Então, com um carro blindado ou não. Então, esse é um tipo de treinamento. E existe um pouco mais avançado que nós não temos aqui no Brasil, que é a direção ofensiva. A direção ofensiva é aquela que a gente vê nos filmes, né? Uma viatura policial, ela bate em determinado ponto do veículo ali, que ela quer fazer o carro rodar, quer interceptar, então, se vai bater na traseira, como que ela faz isso? Então, tem que estudar mecânica, tem que estudar dinâmica, tem que estudar física, tem que entender bem de como que funciona isso para conseguir, em determinados tipos de velocidades,
para que ela consiga realizar uma manobra como essa. Nós não temos aqui no Brasil porque os carros são muito caros e esses cursos eles acontecem lá nos Estados Unidos, que eles têm lá, né, um monte de carros mais antigos, levam para uma pista lá e faz um treinamento e joga o carro fora, né? Então, aqui nós não temos ainda esse tipo de treinamento. Então, esses treinamentos são realizados fora, lá em Israel também eles utilizam esse tipo de treinamento, mas aqui nós não temos, né? Existe uma outra também, que é a direção para a proteção executiva, e a direção para a proteção executiva considera, então, outras perspectivas, tanto para o motorista executivo, então, ele deterá uma série de conhecimentos de direção preventiva, defensiva, segura, evasiva, e vai treinar essa direção executiva. Isso é o motorista executivo, e um outro tipo de direção é o motorista de escolta, então, que ele vai fazer escolta para proteção executiva. Então, são direções técnicas totalmente diferentes do motorista executivo do motorista de escolta. E também ambos vão treinar em comboio, como fazer operações, né, em comboio, ou seja, tenho vários veículos, como consigo manter a integridade desse comboio até a chegada lá no local da minha operação. Então, aí nós temos aí a direção, né, para proteção executiva. Temos também direção esportiva, aí tem uma infinidade, né? Então, isso nós estamos falando só de veículos, né, de sedãs, 4x2, 4x4. E não estamos nem entrando na questão de motos, não estamos entrando na questão dos caminhões, que aí também tem seus treinamentos específicos, né? O que mais? Nós temos direção, até anotei para não esquecer, evasiva, executiva, comboio, são esses tipos de direção que nós temos. Então, isso aí, caso você, na sua empresa, lá você vai organizar um treinamento como esse, tenha em mente que, dependendo do que você precisa, do público que você quer atender, você adeque esse treinamento e respeitando os níveis. Não dá para você já entrar com uma direção defensiva, sendo que a pessoa ainda nem conhece o básico de direção preventiva. É possível fazer no mesmo dia? É até possível fazer em um dia ou dois, mas é importante ter o básico elementar para ele poder avançar para um curso de direção defensiva. E da mesma maneira, para os cursos de direção segura, direção evasiva, né? Então, isso é bastante importante. Bom, então aqui eu expliquei um pouco sobre os cursos, né? Como é que funciona, quais são os tipos de treinamento. Roberto, vamos posso lá. fazer aí na verdade, eu quero mais que você faça um comentário aí. Acho que você fez todos os comentários aí do tipos de direção, mas eu acho que o mais importante é treinar, repetir esses treinamentos para que essas pessoas estejam seguras. Mas eu acho que é importante falar um pouquinho sobre aquelas pessoas que, eu fui treinado, eu sei fazer, eu estou preparado, o risco disso, né? Porque as pessoas, eu fiz um monte de curso de direção defensiva, evasiva, eu sei pilotar em qualquer pista. Então, assim, e quanto mais a pessoa se sente segura, pior às vezes né? Para que ela haja no trânsito com imprudência, né? Então, eu queria que você fizesse um pouquinho um comentário sobre essa segurança, porque é o que você disse, tem que ser uma coisa rotineira, né? Esse treinamento precisa ir evoluindo, né? E as pessoas às vezes treinam 1, 2 vezes e acham que estão seguras e aptas aí para agir no trânsito, né? Você sabe que você tocou num ponto agora, Vanessa, espetacular, que você me trouxe à memória uma conversa com o César Uniani, que é piloto lá do Auto Esporte, e ele trata desse assunto. Então, ele até tem um filme muito antigo do Pateta, lá, não sei se alguém já viu lá, que ele é um cidadão muito bacana, muito elegante, daqui a pouco ele entra no carro e ele se transforma. Até o César, ele fala assim, eu odeio aquele vídeo porque ele estraga, né, todo um pensamento a respeito desse tipo de assunto. E ele diz o seguinte, Vanessa, porque a pessoa, ele mapeia, né, então em empresas, como tem consultoria em empresas, então ele mapeia os melhores motoristas, os piores motoristas, aqueles que são muito multados, né, aqueles que têm muitos acidentes. E aí ele chegou a uma conclusão, depois de muitos anos de estudo, que ele diz o seguinte, as pessoas que normalmente tomam mais multas e que sofrem mais acidentes, são as pessoas que são mais desorganizadas na sua vida pessoal. Então, é aquela pessoa que ela não cuida da sua saúde adequadamente, ela não cuida do seu trabalho, ela não cuida da sua família adequadamente, então, ela, na verdade, ela reproduz o que ela é. Então, o dirigir o carro, na verdade, ele revela a pessoa que ela é na sua vida pessoal.
Então, quando você tem lá, você pode analisar aí na empresa, quem está nos acompanhando, os melhores motoristas que não têm multa, você vai ver que ele chega no horário, sai no horário, ele cumpre metas, então ele é organizado, você vai olhar a mesa dele, se a mesa está organizada, porque são pessoas disciplinadas, são pessoas que respeitam o que elas aprenderam, né? Agora, há pessoas que não, há pessoas que aliás, essa é uma característica do nosso país, da indisciplina. Então, nós temos uma grande diferença de países, né, dos americanos, dos europeus, dos asiáticos, né, que nós criamos procedimentos, porém a gente não segue. Então, por isso que é importante a gente estar reciclando o tempo todo, né? Ainda não é esse tema aí, tá, Bertone? Então, eu ainda quero falar algo mais específico. Então, por isso que é importante treinar, cartilha, uma aula, é uma palestra, é uma frase que solta de vez em quando, você precisa estar sempre relembrando as pessoas para que elas persigam a prevenção, que elas consigam conviver com esse objeto, que é a relação dela com o carro e com a via de uma maneira saudável, né? Então, participei de um treinamento, já estou habilitado. Não, tem pessoas que nunca participaram do treinamento, elas dirigem muito bem e elas vão para o treinamento e olha como eu aprendi coisas muito legais. E a gente recebe no curso, Vanessa, em alguns treinamentos nossos, que vem aquela pessoa, ó, não se preocupa comigo, ó, se preocupa com ela, com ele ali, que eu sou piloto, pode deixar comigo que aí eu mando bem. A pior performance que nós vamos ter no treinamento, geralmente, é dessas pessoas, um nível alto de autoconfiança, de vaidade e tal, né? Então, esse aspecto é um aspecto do ser humano. A gente vai controlando isso numa certa medida, né, Vanessa? Há situações em empresas que nós temos lá uma recorrência de comportamentos inadequados que a gente recomenda a demissão. Essa pessoa precisa dirigir, né? Ela não está conseguindo, você deve ter um monte de multas, tem acidentes, eu não quero visitá-la num velório. Eu ouvi isso de presidentes de grandes empresas, falando assim, olha, eu prefiro chamar atenção aqui, eu prefiro demitir, eu sei que você vai passar um sufoco ali, mas eu não quero ir no seu velório. Ou seja, há pessoas que não querem, né? Elas são indisciplinadas, elas acham que podem, que sabem fazer tudo. Então, para esses, aí a gente penas mais duras. E se nós estamos, né, dentro de um veículo com uma pessoa como essa, aí a gente tem que falar, escuta, espera um pouquinho, vai mais devagar aí. Se você está no Uber, está no táxi, calma, eu não estou com pressa, né? Pega leve, não precisa dirigir. Por que você fechou o rapaz lá? Então, vamos, né, intervindo. Porque nós estamos lá dentro do carro, nós somos vítimas, né? Então, e o duro que, assim, né, há pessoas que dirigem embriagadas, né? Como a Daniela falou, tem um monte aí de pessoas dirigindo embriagadas, menores, que pegam veículos, de pessoas, né, dos pais, de tios, aí vão dirigindo, vão para uma balada, nossos filhos vão para alguma balada e pegam carona com alguém. Por quem é essa pessoa? Será que também não está embriagada? Será que não usa drogas? Tal? E vai dirigir? Então, a direção é algo sempre preocupante, né? Porque o veículo é um monstro de mais de 1 tonelada em forças dinâmicas ali que podem promover estragos severos aí na vida das pessoas, tragédias incríveis, né? Como a Thalita falou, cuidado com as mãos, porque adianta você ter dinheiro, ter tudo, ter o melhor carro, mas se as suas mãos, né, estão incapacitadas para poder dirigir, né? Então, é o cuidado com as mãos, cuidado com os olhos, cuidado né, com tudo, né? Então, a prevenção é tudo, né? Segurança é estilo de vida nesse sentido, a gente aceitar isso e viver dessa maneira. Mas concordo com você, Vanessa. E o emocional e o psicológico também influencia muito nisso, né, Roberto? De a pessoa às vezes está com um problema na casa dela, está com um problema de saúde com alguém da família, a direção, ela também, eu achei fantástico quando você disse que a direção ela acaba revelando, na verdade, quem a pessoa é. E até com mais coragem, talvez, porque a pessoa está dentro de uma armadura que ela acaba demonstrando mais algumas coisas. E é verdade, às vezes a gente pega ou como carona, ou até no volante mesmo, e tá com problema, às vezes sua cabeça vai lá para frente, você, por algum momento, se tiver com alguma questão, seja pessoal, emocional, isso influencia diretamente também, né? Sim, imagina a gente numa rodovia lá e a pessoa está com toda essa carga na cabeça, as pessoas suicidas, ela não tem coragem de suicidar e ela se envolve no acidente ou pula na frente de um carro, de um caminhão,
para poder fazer com que o outro amate, que ela tem coragem de fazer isso. Então, são situações que, você estando dirigindo de uma maneira preventiva, você consegue se antecipar a essas coisas. Então, o seu olhar está sempre lá na frente. Um piloto, uma coisa que eu aprendi com os pilotos lá em direção esportiva, né? Quando você faz o curso de pilotagem esportiva lá em Interlagos, por exemplo, né? Uma das técnicas que são utilizadas lá, que a gente, durante o curso, a gente treina muito, é você nunca olhar imediatamente à sua frente. Então, se você vai fazer uma curva, você pisa no freio, você está na curva, mas você está olhando para a saída. Então, a sacada é sempre olhar para a saída. E quando a gente transporta isso para o nosso dia a dia, poxa, se eu ficar olhando para o carro que está na minha frente, eu não consigo perceber o que está acontecendo 3, 4, 5 lá na frente. Se houve um acidente lá na frente, eu consigo me antecipar aqui e já sair. Olha, estou vendo lá que está tendo um incêndio lá na frente, ou então está nublado, começou uma chuva forte. Então, e eu, mantendo aquela velocidade, eu posso me envolver em acidentes. Então, quando a gente consegue se antecipar, olhando isso tudo mais à frente, aí tudo isso que eu aprendi vai fazer um sentido. Oxa, eu reduzo a velocidade, eu consigo perceber a distância, eu consigo avisar o carro de trás que eu ligo o pisca-alerta, ou seja, eu proporciono para mim e para outras pessoas um ambiente saudável da dirigibilidade naquele espaço. Ô, Roberto, é Bertone. Está me ouvindo bem, hein? Estou te ouvindo super bem. Então tá bom, vamos lá. Então, você falando assim, eu lembro do meu saudoso pai, né? Que meu pai falava que quando você está dirigindo, você nunca tem que olhar na frente, ali próxima do carro. Você tem que estar com a visão lá no horizonte também, né? Pegando uma criança que atravessa uma rua, né? Que está na beirada da calçada, você já imagina que aquela criança vai correr na hora que você estiver passando. É um carro que está comendo faixa. Então, esse tipo de direção, a gente aprende, eu pelo menos aprendi muito com meu pai, que sempre teve esse cuidado, né, de se prevenir. Então, você está olhando lá na estrada, você está olhando lá na frente o que está acontecendo. Aquela queimada, é o possível quando você entrar na queimada que você não vai ter visão, né? Então, isso daí é essencial. E o que foi comentado já aqui, né, que a gente comenta aqui, que a pessoa tem que dirigir, e o que a gente tem visto muito na nossa operação pessoas que, você falou uma frase que é fundamental, pessoas que têm problema na sua vida pessoal, ou um desequilíbrio, ou na sua vida profissional, vai descarregar na direção. A gente tem vários indicadores, nós temos vários indicadores que comprovam isso. Aqueles que estão tomando mais multa, aqueles que estão passando por... Você pode cruzar a multa com dificuldade, o jeito de dirigir agressivo, com o jeito de tratar o próprio cliente ou o próprio amigo do trabalho. Então, isso daí assim, não tem o que discutir, né? Não tem o que discutir. A gente toma um cuidado aqui, a equipe de apoio minha, que trabalha com a gente aqui, alguns estão até participando aqui, e eles olham isso o tempo todo. Então, por que essa pessoa, esse mês, tomou 4, 5 multas? Chama para conversar. E a gente chama para o cantinho para ouvir, né? Ver o que pode ajudar. Então, assim, é essencial isso que você falou, tá? E um item que você falou que é muito importante, a gente fala tanto, eu comecei falando de arma aqui, né? E a gente vê que o carro é uma arma. O carro, se não for bem utilizado, ou se for utilizado de uma forma imprudente, negligente, ele é uma arma, né? E você contou uma história aí, você comentou um fato aí, que a gente viveu lá no interior, uma história muito triste. Uma mulher que não queria viver, né, que tentava suicídio, ela pegou o carro dela e jogou contra o outro carro que estava vindo. Só que no outro carro tinha uma família inteira, né, e morreu todo mundo do outro carro. Né? Então, a pancada foi muito grande. Então, quando a gente trata de assuntos críticos assim, a gente tem que desassociar. O carro é uma arma. O carro é uma arma. E a gente potencializa a nossa arma quando a gente está dirigindo, quando a gente ingere bebida alcoólica, vai para o volante, né? Quando a gente está com sono e está teimando em dirigir. Então, a gente... mas a arma mata. Não, a arma também mata, mas quem mata é a pessoa. E a gente também está dirigindo um carro e também está potencializando isso. Então, foi assim, eu fiz uma analogia e muitas coisas que a gente comentou aqui é um reflexo nosso do dia a dia da empresa. Funcionário com problema, pode ter certeza que ele vai descontar em algum lugar.
E aí a gente tem que tirar ele desse momento e dar uma conversada com ele, porque ele está com uma arma na mão, né? Isso é muito importante. Tem empresas, inclusive, que categorizam, né, a quantidade de acidentes e tipos de acidentes, de multas, né? Todas as multas são consideradas quase acidentes, né? Então, categoriza de maneira que ela vai receber ou treinamento, ou punições, até demissões por conta de comportamento ao volante. Então, é um assunto bastante importante para a gente tratar. Mas vamos lá, tem mais pergunta? Tenho. Roberto, deixa eu te fazer uma pergunta. O quanto a tecnologia pode ajudar na questão de direção defensiva e evasiva? Não só os carros, mas eu digo outros recursos. Vou te dar um exemplo. A gente tem uma operação nossa que a gente utiliza tecnologia, principalmente na madrugada, onde o pessoal faz grandes movimentações, de uma mini câmera que fica ali monitorando. E aí é engraçado porque ela tem, inclusive, uma inteligência de saber que, de acordo com alguns segundos a mais que a gente fica com essa pálpebra aqui mais baixa, é sinal de que a gente está com sono, que não foi um piscar de olhos, foi um piscar mais demorado ali e pode refletir sono. Quanto a tecnologia e a inovação pode, de maneira preventiva, nos ajudar também, ajudar a identificar, inclusive, quem precisa de uma orientação, de um treinamento ou de algum outro item. Nós estamos partindo para os veículos autônomos, né? Então, vai chegar um momento que o carro vai fazer tudo para a gente, né? Então, por enquanto, nós temos sistemas de telemetria que eles controlam. Por exemplo, calcula a velocidade, caso a pessoa exceda a velocidade. Estou falando aqui em termos empresariais, né? Que a gente tem uma frota, que tem lá um monte de pessoas ali utilizando. Para as questões pessoais, é muito de cada um, né? De como que vai lidar com esse assunto. Mas nós temos tecnologia de telemetria que ela define, por exemplo, a velocidade máxima da via. Tem empresas que definem que a velocidade máxima na rodovia é 110 km por hora, ainda que seja 120, então ela reduz. E se for em chuva, então mais ainda. E caso a pessoa transgrida isso, então, pelo próprio sistema de telemetria, acusa, então, essa falta, e aí a pessoa é chamada para se explicar, por que você estava nessa velocidade nesse local, então precisa de justificativa. Aí a pessoa, você vai educando, né, o público, porque ele não quer ser chamado a atenção, né? Vai lá para a sala do coordenador lá da escola, vai lá para a diretoria, né? Vai lá conversar com a diretoria. Ninguém quer isso aí, né? Então, a telemetria ela ajuda nesse aspecto para mensurar, né, esses comportamentos. E outros itens que estão surgindo agora, que é esse que você comentou da câmera com a inteligência artificial, vídeo analítico, que percebe o sono, que percebe... Tem carro que tem isso já nele mesmo, no próprio sistema dele já. O cinto de segurança, se a pessoa ela não afivelou o cinto de segurança, se as pessoas de trás não colocaram o cinto de segurança, então hoje nós temos esses recursos que nos ajudam a monitorar isso, e o que vale é o que nós vamos fazer com essas informações. A gente não pode simplesmente, olha, receber uma informação, tirar um sarro, dar risada, e o cara acha que, né, ficou bonito fazendo esse tipo de coisa, sendo chamar a atenção que ele está sempre com uma velocidade alta, e está tudo certo. Então, ele precisa ser incomodado. Então, ele precisa ser contatado e alguma coisa tem que acontecer. Porque se a gente não provocar isso, né, Thalita, a gente vai no velório do cidadão, né? Eu ia até te perguntar isso, o que você acha desses alertas sonoros? Eu conversava com meu cunhado no final de semana e eu falava, olha, eu prefiro um alerta que me incomoda o tempo todo, porque às vezes a gente sai do trabalho com um monte de informação na cabeça, às vezes a gente tá, enfim, um monte de informação, e você entra no carro, você é quase um cheque, né? Olhar isso, olhar aquilo. Esses alertas sonoros ajudam pra caramba, porque aí fica, se você não colocar o cinto, ele não vai parar de apitar, se você não fizer tal coisa, não vai parar de apitar. Ajuda muito em todos os sentidos, né? Mas acho que na direção preventivamente, porque não é só a sua vida, mas o trânsito é muito coletivo, né? Então, é você e o outro, às vezes é uma família inteira, como você citou agora há pouco, até para julgar. Agora, Natália, todo mundo está dirigindo e digitando lá, tá ao celular. Outro dia eu estava dirigindo, e aí eu estava vendo do meu lado um motoboy, ele dirigindo a moto e ele digitando lá no celular. Eu fiquei impressionado com a habilidade que ele tem, que eu não tenho. Eu dirijo moto, mas o que ele faz, ele
pilotando a moto e digitando. Olha o perigo que é isso, né? Então, e para quem dirige... Isso acontece muito, isso acontece muito. Você vê os motoristas aí de entregadores de comida aí para entregar, é maluco eles correndo na rua. E outra, né? Aí eu dirijo moto. Então, você está ali no corredor, né? Você está andando numa pista, e a gente tem que ficar de olhos como é que está a direção lá do outro. Se o cara não está no celular ali, porque daqui a pouco ele pode invadir a minha pista aqui, né? Sem ele mesmo perceber que ele está lá digitando. Então, tem que a cada vez mais ter mais controles, né? Deveria o próprio celular ele ficar inabilitado para uso enquanto estiver em movimento, fazer uma leitura, né, enquanto está em movimento, porque é um risco gigantesco, né? Sim. Roberto, diga lá. Vamos lá, trazendo até um pouquinho aqui para a segurança privada, o que nós temos até o comentário aí de um nosso ouvinte aí, o Sidney Firmino, e ele fala aqui, ó, já passei um problema com meu protegido, fiquei uma semana trabalhando na escolta e pedi para sair. O VIP não se preocupava com a velocidade com velocidade que era desnecessária em vias públicas, né? Então, assim, nós vemos muito isso, né, aí nas ruas, nós vemos muito aqueles carros de escolta, às vezes os VIPs correndo, e eles não tomam cuidado nem com as pessoas que estão em volta, às vezes eles querem demonstrar que estão fazendo a segurança ali do protegido, da escolta, e eles não se preocupam com a segurança dos demais, né, e assim, eu falo por mim até, eu observo muito, às vezes até de concorrentes, eu vejo carros, eu falo, meu Deus, às vezes quem nós conhecemos, nós avisamos, olha o que está acontecendo aqui, porque é um risco isso para a população, né? Para quem está na via. Porque, às vezes, é o que você falou, alguém dirige embriagado. O problema não é só o dirigir embriagado, porque você tem que tomar cuidado, né, com essas pessoas, né? Nós temos que tomar cuidado com esse tipo de gente no trânsito, né? Aliás, é o Firmino, né, que você comentou, que fez essa... Eu tô aqui, Sidney Firmino, né? Isso. O que acontece, Firmino? Então, esse tipo de conduta, né, do executivo, é importante a gente tratar isso e tratar muito bem. Desde a implantação do serviço, colocar as condições para ele. Porque o que acontece? Você pega um executivo que tem lá um carro super potente e o carro de escolta que não tem a mesma condição e a mesma segurança que o carro executivo tem. Só que ele anda numa velocidade alta, né, porque ele tem uma série de recursos eletrônicos e ele também dirige bem, e geralmente essas pessoas dirigem bem, né? E aí o carro de escolta tem que acompanhar. E aí o que acontece? Coloca todo mundo em risco. Já teve situações da gente cancelar contrato com o cliente por causa disso. Fala assim, olha, o senhor não está maduro para receber esse serviço de proteção executiva. Eu não quero participar de nenhum incidente aí com o senhor. Então, quando o senhor estiver mais maduro, a gente volta a conversar. Já aconteceu isso. Pode chegar num ponto como esse aí, Firmino, de você falar, não, como você fez, fala, não dá mais, eu não vou trabalhar aqui. É um risco, né, para os nossos profissionais, né, que estão ali treinados, mas eles não conseguem entrar ali no mesmo nível ali, né, de quem eles estão protegendo, né, tanto às vezes de uma escolta armada, de produtos ou de VIP executivo mesmo, né. Temos que conversar com essas pessoas, ir alinhando e pode chegar ao limite de falar assim, olha, não dá, né, isso aqui deve ser algo saudável para todo mundo, né, dessa maneira não. Agora, eu vou ficar preocupado com o criminoso, com o sequestrador, com o atentado, e também vou ficar preocupado agora com o meu VIP ali, que ele dirige feito um maluco e eu não consigo acompanhar, né? É muita coisa, muita responsabilidade, muito risco, né? Mas vamos lá, podemos... Bertone, qual que era mesmo aí que eu pedi para você lembrar aqui? Reciclagem, meu amigo. Reciclagem. Reciclagem. Olha, gente, missão dada e missão cumprida. Obrigado. Essa eu não vou esquecer, não. Obrigado. Então, o que acontece, gente? Uma coisa para quem aplica esse tipo de treinamento, né? E para as pessoas que vão participar desses treinamentos, ele vai lá em um ano, ele tem um treinamento com alguém da nossa equipe. O ano que vem ele vai participar de um treinamento, poxa, mas são as mesmas técnicas? Poxa, eu vou participar de treinamento de novo, vou ver as mesmas coisas. Então, isso é muito comum de acontecer. Então, quando a gente fala de reciclagem, a gente está falando de condicionamento psicomotor. Então, a gente tem que
fazer com que as pessoas compreendam a necessidade de efetuar as mesmas manobras com o mesmo nível de qualidade técnica. Portanto, se ela vai no ano seguinte fazer um treinamento e vai fazer os mesmos exercícios, joia, porque elas ficam esperando, não, agora é um outro curso, eu espero outras coisas, eu espero que o carro voe, que o carro faça isso, ou que eu faça uma outra manobra que eu não aprendi no curso anterior, e, na verdade, o que ele vai aprender é volante, pedal, acelerador, né, freio, desviar de obstáculos. Por enquanto, o que nós temos de tecnologia de veículo é isso que nós temos que treinar e condicionar as pessoas para isso. Quanto mais elas fizerem isso e melhor, então isso é saudável para todo mundo. Então, quando a gente fala de reciclagem, para poder controlar a ansiedade das pessoas, de vir para o próximo treinamento, o que vai ter de novo? É como tiro, né, doutor? Então, ó, é uma arma e um gatilho e um alvo. Não, o que nós podemos variar? As condições da pista. Mas vai ter uma arma, um gatilho e um alvo, né? Então, com o carro é a mesma coisa. Então, nós vamos ter um acelerador, freio, volante, e nós vamos fazer desenhos de pistas para poder explorar essa qualidade de frenagem, qualidade de fazer tangência em curva e tudo mais. Mas não existe nada diferente que as pessoas vão chegar ali e falar, caramba, né? Pô, estou fazendo o mesmo treinamento, ótimo. Aproveite essa oportunidade para aperfeiçoar ainda mais itens de detalhes finos, né? Então, será que a ergonomia está correta? E muitas vezes a pessoa vem para um segundo treinamento, para um terceiro, que ela não melhorou em relação ao que ela deveria estar utilizando, o que ela aprendeu. Então, ela vem dirigindo errado, vem pegando o volante, segurando o volante de uma maneira errada. Então, a reciclagem, é importante que a gente ensine as pessoas de que ela vai enfrentar as técnicas até ela dominar aquilo e condicionar. E se ela fizer 10 vezes esse mesmo treinamento, 10 vezes ela deve fazer e com satisfação, né? Poxa, estou fazendo treinamento de novo, é a mesma coisa. Ótimo, mesmo discurso, mesmo item. Então, excelente, nós estamos condicionando as pessoas. Então, é importante aí para baixar a ansiedade de sempre quero novidade, né? Ô, Roberto, é aquela história de conhecer os meios, né? Então, a gente tem que conhecer os meios, né? Cada vez você pode ter um meio diferente. Hoje você pode ter um carro de um modelo X, amanhã você pode ter um carro do modelo Y. Você vai ter a teoria, mas isso muda de acordo com o ambiente que você está utilizando, vai utilizar aquele veículo e os recursos de cada veículo, né? Nunca você vai dominar tudo daquele... Super bem lembrado, Bertone, né? Porque as pessoas não leem manuais, né, dos veículos, não sabem os recursos que tem, o que é um controle de tração, o que é um controle de estabilidade, não sabem o que é um freio ABS, para que serve um freio ABS, elas não sabem a calibragem dos pneus. Então, se perguntar agora para as pessoas, aliás, você que está nos ouvindo, né? Qual que é a calibragem adequada para o seu veículo? E você tem que calibrar toda semana, pelo menos uma vez por semana. Você sabe responder essa pergunta? Né? É uma questão, né? E quando a gente vai treinar motoristas, Bertone, é incrível. Fazemos perguntas básicas a respeito disso. Se eu entro num carro que ele está dirigindo, vamos lá, me explica todos esses botões aqui, para que serve cada um. Ele não sabe, e a profissão dele é essa, né? E aí eu até brinco, né? Então, imagina você instalar um centro cirúrgico, né? O cara vai te operar, o médico vai te operar, tá toda a equipe lá, e aí o médico pede lá para o instrumentador, não sei como é que chama ali, né? O assistente dele, me dá um bisturi. Mas o que é bisturi, doutor, né? Me explica. E você lá vai sofrer uma cirurgia. Pô, é a sua profissão. O motorista, ele tem que conhecer o veículo, ele tem que ler o manual, ele tem que assinar revistas especializadas. A profissão dele é essa. Ele tem que cuidar, ele tem que conhecer. Então, ele vai receber um veículo, ele tem que saber fazer uma inspeção, sabe todos os recursos que devem ser utilizados, que é isso que você colocou, Bertone. Então, temos que utilizar os meios, mas temos que conhecer, né? É uma coisa que a gente percebe muito, né, Roberto? Você está com a gente no Clube da Segurança e quantas vezes a gente não tem que trabalhar em cima da história, inclusive, do veículo blindado, né? Como utilizar o veículo blindado de forma correta. Então, a pessoa tem um veículo blindado e muitas vezes não confia no veículo blindado, no recurso que aquele carro está dando, e não sabe utilizar ele 100%, que é uma coisa que parece ser básica, né? Eu tenho um veículo blindado, tá? Você sabe utilizar ele? Você sabe como utilizar ele na rua, como você tirar o maior proveito dele, como confiar naquilo que você tem na mão. Então, várias vezes a gente tem que fazer esse tipo de conversa, né, com o nosso pessoal, com o associado, com o que quer que seja,
porque ele não sabe utilizar, né? É a história do manual. Ou não lê, ou não acredita, né? É, verdade. A Vanessa tem uma pergunta aí, antes da gente ir para rapidinha, né? Antes de ir aí para os finais, aí para as rapidinhas, as perguntas finais, eu queria fazer um comentário aí. Eu abri aí a live falando sobre esses grandes assaltos que aconteceram aí, o alerta que nós fizemos sobre o final de ano, sobre como lidar, né, nessas situações de perigo. Então, eu gostaria que você fizesse aí, desse uma dica, pelo menos falar como tomar cuidado, né? Pelo menos um cuidado com relação. Estou no meio de um tiroteio, tem polícia correndo atrás de mim, eu preciso fugir. Como se defender, né, nessa situação? Tentar proteger, porque nós falamos, às vezes nós estamos nesses ambientes com família, em passeio, num momento até de distração, né? Você não, às vezes está acontecendo um assalto e ninguém está nem percebendo o que está acontecendo. Então, eu acho que é importante aí uma dica aí de segurança quando você está no volante com relação a isso. Tá. Bom, chegando agora ao período de férias, é importante que todo mundo, né, converse com o carro, né? Então, vamos fazer uma revisão legal para ver se ele está todo ok, né? Então, vai partir para uma viagem com família, a calibragem dos pneus, por exemplo, tem maior peso, então a calibragem é diferente. Então, saber cuidar do carro, esse é um primeiro aspecto importante. A outra é a gente se antecipar às situações, né? Então, se eu estou vendo, né, alguma coisa acontecendo lá na frente, então aí vem uma manobra evasiva, eu sair do local. Se eu estou conseguindo perceber que tem alguma coisa acontecendo mais adiante e eu tenho oportunidade de sair dali, excelente, né? Até para trás, para os lados, né? Sair dali. A gente tem muitas pessoas que, eu vou meter a mão na buzina que eu vou assustar o bandido, que eu vou salvar aquela pessoa que está ali, porque eu vou assustar todo mundo, né? E você acaba evocando o problema para você. O cara está ali, né, numa tensão danada, armado, praticando um roubo, e ainda você intervém nisso. Então, se tinha lá um carro com uma família ou uma pessoa em risco, agora são dois, né, com mais duas famílias. Então, esse é o princípio de gestão de crise, a gente não amplia o risco, né? Então a gente reduz riscos. Então percebemos que tem situações assim, a gente tenta sair dela. Mas está acontecendo lá na frente, não tem para onde sair, para onde você está, liga o pisca-alerta, outros carros vão parar também, não avançar para perto do perigo, a gente fica sempre distante do perigo, né? Agora, se eu tenho um carro blindado, então eu tenho mais oportunidades de fuga. Em caso daí de eu ser abordado numa situação como essa, ainda tenho essa capacidade de ainda sair com o veículo dado o recurso da blindagem. Não é blindado, eu fui abordado, mostra as mãos, reza para acabar logo, obedeça a ordens e ali administrar a situação, não piorar o que já está ruim. Então, a grande sacada para isso, Vanessa, é a atenção. Se a gente está bem atento, está com o equipamento em ordem, a família está todo mundo com cinto, né? Eu estou percebendo tudo que está acontecendo na frente, eu percebo acidentes, percebo uma queimada, percebo roubos, então eu consigo fazer algo. Agora, se eu já estou lá no meio do problema, aí a situação é outra. Aí é a gestão de crises, né? Bertone, vamos lá para as rapidinhas. Vamos lá. Nós temos Michel 5 quer minutos. falar alguma coisa agora ou encerra, Michel? Não, meu amigo, vamos para as rapidinhas aí, para encerrar, e aí eu volto aí. Pode fazer. Beleza. Então, Roberto, no final de cada bate-papo nosso, a gente faz as rapidinhas. São 3 perguntas aqui, bem curtinhas, e que você responde de uma forma bem rápida, que a gente guarda isso depois e manda para o pessoal, tá bom? São aquelas pílulas de conhecimento nossa do Clube da Segurança, tá? Então, vamos lá. A primeira aqui é o seguinte: quais os pontos importantes na hora de programar um treinamento de direção? Identificar a necessidade específica do público que vai receber o treinamento. Então, isso é muito importante para a gente poder criar o treinamento adequado para a necessidade da demanda. Show. Segunda, o que não pode faltar num treinamento de direção evasiva? Uma pista adequada para isso. Então, a direção evasiva ela implica em uma série de manobras que nós precisamos estar num ambiente controlado, né? Então, nós precisamos ter os veículos, né, com a calibragem adequada, chegando na pista com a calibragem adequada, sem objetos soltos no interior do veículo, que manobra evasiva serão muitos movimentos, né, que nós vamos fazer.
e com uma pista adequada, como vocês estão vendo ali, com cones, né, com uma estrutura, com radiocomunicação, com um ambiente super controlado para que as pessoas não saiam de lá sem nenhum risco, né, não acontecendo nada com os veículos, com as pessoas, que seja realmente produtivo, né? Show de bola. Isso aí é importante, que eu já senti na pele isso, até calibragem de pneu. Não calibrou o pneu direito, na hora de fazer uma manobra dessa, vai pagar mico ou pode causar um acidente, né? Exatamente. Vamos lá. A terceira e última é: qual a importância da ambientação do condutor com seu perfil de veículo? É mais ou menos o que a gente já tinha falado, mas qual a importância disso? É altíssima, né? Então, se você tem lá um grupo lá que vai utilizar determinado tipo de veículo em determinadas condições, então o desenho do perfil profissiográfico lá no processo seletivo, ele vai orientar o processo seletivo para poder trazer pessoas adequadas para aquela atividade. Então, esse conhecimento prévio e as condições que ele vai enfrentar são importantes. Só para você ter uma ideia, se vai pegar, por exemplo, alguém que vai enfrentar uma viagem muito longa, ou viagens longas, e a pessoa tem um nível de diabetes um pouco mais alto, ela tende a pegar no sono. Então, são quesitos que na própria avaliação, no processo seletivo, com todas as áreas envolvidas, a gente consegue identificar quais são as condições que essa pessoa vai enfrentar lá no seu dia a dia, e daí a gente transfere isso lá para todo o processo seletivo para reduzir erros, né, de contratação. E diante do que tudo a gente que discutiu aqui, né, Roberto, cada vez mais a gente vai chegando àquela conclusão que a gente leva muito no clube, né, que segurança é estilo de vida, né? Não dá para a gente não dirigir de forma correta e querer ter segurança, então a gente tem que juntar tudo e fazer com que a segurança nossa seja o estilo de vida nosso, né? Em todas as ações, né? Uma coisa natural, entender que isso é legal para a nossa vida, fazer disso um movimento natural na nossa vida, né? Nós não podemos ter nenhum processo de segurança com, puxa, eu sou obrigado a fazer isso. Não, eu faço porque eu gosto, porque eu acho que é importante, né? Daí que menos traumático, né? Menos traumático, né? É isso aí. Michel? Beleza, excelente. Mais uma aula aqui do nosso professor Roberto. Quem não tem ainda aí, quiser adquirir o livro Segurança e Estilo de Vida, livro lindo, feito em português e inglês, tá certo? Bem voltado aí para um público de expatriado, de pessoas que precisam conhecer mais a cultura do nosso país, mas também para a gente aqui ter realmente, como o Bertone falou, a segurança como um estilo de vida. Antes de encerrar, tá certo? Queria aqui dizer que hoje é o aniversário e desejar os parabéns aqui de Marcelo Rosa, que trabalha aqui nos bastidores, uma pessoa, né, um coordenador nosso muito querido. O aniversário dele, eu tentei dar um gelo, Roberto, o dia todo, tá certo? Para surpreender ele aqui ao vivo, desejando os parabéns, mas acabei não cumprindo a missão aqui, tá certo? De parabenizá-lo aqui ao vivo. Então, Marcelo, desejo muita paz, muita saúde, muita segurança para que a gente aí realmente continue juntos por muito tempo. Queria também mandar um abraço especial para a Érica Zanetti, que está aqui nos ouvindo, vendo o maridão aqui, compartilhar o conhecimento dele com a gente, sempre de uma forma muito didática, muito carinhosa. Então, Roberto, queria, em nome de Érica, aqui, de todos os participantes do Clube da Segurança, lhe agradecer o carinho que você sempre teve com a gente, com o mercado todo de segurança, e desejar aí para todos nós uma boa semana. Vemos semana passada aqui, mesmo horário, segunda-feira, 18 horas, com Jefferson Barbosa, falando sobre dicas de segurança na aviação civil nesse período de férias, onde os aeroportos estão lotados. Muito obrigado, Roberto. Obrigado vocês que ficaram com a gente. Boa semana. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.